o crescimento do volume de registros científicos, tornando-se uma totalidade inabarcável, até mesmo para os maiores cérebros da humanidade. Ele não só criou um conjunto que é tão complexo quanto o da natureza que ele estudava, mas ele encobriu essa natureza. De modo que hoje, o que nós estudamos não é mais a natureza física que os primeiros cientistas na Grécia ou ainda na Renascença estudavam. É a natureza tal como a ciência a descreve. Então houve aí um recorte. Quer dizer que a experiência direta da natureza, aquela natureza na qual vocês acreditam que vivem, por exemplo, agora estou vendo aqui a janela, a neve, as árvores, etc, etc. Não é mais essa que você pode estudar. Você só pode estudá-la sob os ângulos que já foram mais ou menos recortados, definidos e sistematizados pela ciência. Então a ciência tem um mundo próprio, que é o mundo que ela investiga, e que não coincide com o mundo onde as pessoas vivem. Não há nenhum jeito de você partir das suas impressões sensíveis e construir, a partir disso, uma investigação científica. Você vai ter que usar, você pode usar suas impressões sensíveis, mas elas terão que ser mediatizadas por todas as distinções e seleções já operadas por tal ou qual ciência ao longo da sua história. Então, quer dizer, como existe o mundo da experiência e existe o mundo da ciência, claro que os cientistas se ocupam cada vez mais do mundo das ciências. O restante não tem importância para a prática científica. Não tendo importância para a prática científica, a ciência não pode negar que aquilo que não faz parte do seu círculo de conhecimento exista, tá certo? Mas pode não prestar atenção naquilo. E o hábito de não prestar atenção pode se tornar uma obrigação de não prestar atenção. E a obrigação de não prestar atenção pode se tornar uma negação de existência. Ou seja, a nossa ciência não investiga tais ou quais coisas. Esse é o primeiro passo. É a limitação da ciência. Segundo passo. Essas coisas das quais nós não nos ocupamos, não há conhecimentos cientificamente válidos sobre elas. Terceiro passo. Não vale a pena pensar nessas coisas. Quarto passo. Essas coisas não existem. Às vezes o trajeto de uma coisa a outra é tão rápido que uma ciência mal acabou de surgir, ela já determina que aquilo que está fora do seu âmbito de conhecimento não existe. Como, por exemplo, a antropologia, que ela não se preocupa de saber, por exemplo, se uma cultura é melhor ou pior do que a outra. Ela se preocupa em descrever a cultura, explicar o seu princípio de integração, o seu funcionamento, etc, etc. Ver, eventualmente, os processos de intercâmbio que houve entre uma e outra, observar certas constantes estruturais que aparecem em várias culturas, etc, etc, etc. Então, quer dizer que as diferenças de valor entre as várias culturas não fazem parte da ciência antropológica. A antropologia, como ciência, no sentido moderno, surgiu no século XIX. E quando chegou no começo do século XX, já os antropólogos afirmaram que essas diferenças de valor não existem e que você falar de diferenças culturais é uma forma de racismo ou discriminação. Porém, quando afirmam isso, nos criam algumas situações muito estranhas. Por exemplo, você não pode falar mal da cultura asteca porque ela fazia sacrifícios humanos, porque seria uma forma de racismo, tá certo? Mas por que você não poderia aplicar o mesmo raciocínio à cultura nazista, que achava que matar judeus era altamente favorável à saúde? Se um pode matar, por que o outro também não pode matar? Quer dizer que a proclamação, vamos dizer, da igualdade das culturas não é séria. Então, quer dizer que o círculo de ignorância científica, ele é um fator que tem uma presença, no sentido positivo da palavra presença, tá certo? Uma presença cultural enorme. Quer dizer que o conjunto do establishment científico, quando ele exclui do seu campo de investigação determinados elementos que estão presentes na experiência humana, ele deprime nos seres humanos a vontade de conhecer esses elementos. E daqui a pouco, vamos dizer, da desatenção à negação, o passo é muito curto. Tá certo? Ao mesmo tempo que acontece essa restrição, a autoridade pública das ciências vai crescendo. Todos os atos da administração pública e privada, todas as decisões de governantes, de líderes de empresas, de comandantes militares, etc., etc., só podem se basear em uma de duas coisas. Ou em conhecimentos científicos, ou em, aspas, preferências arbitrárias. Naturalmente,
a existência de um corpo de conhecimento científico enorme, preservado numa infinidade de registros, constitui para o tomador de decisão uma proteção quase mágica contra a responsabilidade de tomar decisões pessoais. Então, os governantes passam a agir com base no que lhes foi aconselhado pelos seus assessores científicos, e a administração, a política, se torna, vamos dizer, apenas uma efetivação de práticas baseadas em conhecimentos científicos. Então a ciência tem um fator estruturante no sistema de poder sob o qual nós vivemos. Mas elas têm esse fator estruturante não só como fornecedoras de subsídios, e, portanto, como fornecedoras de razões e justificações, mas através de um campo determinado, que são as ciências sociais, elas têm uma influência na própria estruturação interna do sistema de poder. Por exemplo, se um governante quer fazer uma campanha, digamos, para erradicar uma doença, por exemplo, e ele sabe que certos hábitos das pessoas podem favorecer a disseminação dessa doença, como, por exemplo, quando fizeram campanha contra a dengue no Brasil, então dizer, você não deixe água acumular, numa bacia, num pneu, porque é ali que vive o mosquito da dengue. Então, a partir do instante em que o Estado, o governo, se torna responsável pela saúde pública, então ele é o fornecedor da assistência médica estatal e gratuita, na mesmíssima medida, ele adquire a autoridade de dizer o que é bom ou o que é mal para a sua saúde. E na hora que ele quer dizer que alguma coisa é má, ele é obrigado, ele está até moralmente obrigado, a realizar a sua campanha da maneira maximamente eficaz. Ele não pode só chegar na televisão um dia e dar um aviso. Não só a medida é tomada em vista de conhecimentos científicos que lhe foram fornecidos pelos seus assessores científicos, mas a propaganda também tem que ser feita por meio científico, em vista da maior eficiência. Então, é preciso que haja estudos de opinião pública, de como se modifica a opinião pública, de como se modela a opinião pública e de como se induz na população a mudança comportamental desejada ou as mudanças comportamentais desejadas. Então, isso quer dizer que o Estado se propõe tratar da sua saúde gratuitamente, mas só se você o obedecer nos seus conselhos médicos, Então daí ele passa a determinar o que você pode comer, o que você não pode comer, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, quais são os hábitos legítimos e ilegítimos, etc, etc, etc. Então, evidentemente, a generosidade do Estado que cuida de você corresponde à autoridade paterna de quem agora dita qual é a sua conduta. Com isso aí, vamos dizer, a profissão médica tornou-se um dos instrumentos fundamentais de controle social. Mas a eficácia da medicina como controle social depende ou não depende da eficácia da medicina enquanto tal? É claro que não depende. Quer dizer que uma medicina muito ruim e muito ineficaz é um instrumento de controle social tanto quanto uma medicina eficientíssima. Porque não é disso que se trata. Não se trata da medicina como arte de tratar de doenças, tá certo? Ou como arte de prover a saúde, tá certo? Mas da medicina como instrumento de controle social. Não é isso? Então, por exemplo, hoje nós sabemos que a tal da gripe suína, primeiro, não é tão grave quanto se dizia. Estatisticamente, o número de casos não é alarmante de maneira alguma, mas isso pode ser usado como pretexto para a vacinação obrigatória. A vacinação obrigatória pode ter outras finalidades que não têm absolutamente nada a ver com gripe suína. Mas acontece que isso aqui também é um problema científico. Foi um cientista que criou essa articulação entre uma coisa e outra. Esse conhecimento é para o público quase tão secreto e inacessível quanto os elementos da própria arte médica que foram usados como pretexto. Mais ainda, o prestígio do método científico experimental pode ser alegado para fundamentar conhecimentos supostamente científicos obtidos em ramos onde a experimentação é absolutamente impossível. Por exemplo, a teoria da evolução. Ela não pode ser comprovada experimentalmente de maneira alguma.
Só o que nós podemos fazer é usar o método histórico, né? Você tentar recompor como as coisas se passaram. Porém, o método histórico, na medida em que ele exclui a experimentação, ele exclui também a confrontação de hipóteses. Porque se as coisas não se passaram assim, como elas poderiam ter se passado? Ora, como essas investigações são altamente complexas e demandam um número enorme de cientistas trabalhando nisso, elas dependem de verbas de pesquisa. Se não existir verbas de pesquisa para estudar a hipótese alternativa, ela não será estudada. Então isso quer dizer que é facílimo você impor como verdade absoluta coisas que não podem ser testadas, coisas das quais não há prova alguma, tá certo? E pior ainda, a distribuição das verbas científicas, de pesquisa científica, é também uma ciência. Quer dizer, a ciência tem que ser administrada racionalmente segundo certas leis econômicas, né? E certos princípios de administração pública, que não são arbitrários, mas são também científicos. Então, é evidente que as coisas sendo assim, durante quanto tempo uma ciência assim constituída pode conservar, vamos dizer, os seus princípios iniciais de objetividade, idoneidade, honestidade intelectual, etc, etc, etc. É quase impossível. Então, esse fenômeno que está acontecendo de uns 30 anos para cá, que é o da fraude científica generalizada, antigamente fraude científica sempre houve, hoje em dia, inclusive, vocês prestem atenção, o próximo número da revista Whistleblower, que é a revista do WorldNet Daily, vai tratar exatamente disso. Certo? Quer dizer, o que está acontecendo na classe científica mundial? Como, por exemplo, é possível acontecer uma fraude do tamanho deste negócio do aquecimento global? Ou do tamanho do negócio da gripe suína. Né? Ora, as próprias condições de exercício da profissão científica convidam a isto. Por quê? O método científico não é senão, vamos dizer, uma aplicação específica dos princípios gerais da racionalidade humana. Eles não se sobrepõem a esses princípios. Porém, na hora que aquilo se cristalizou, vamos dizer, como um conjunto de procedimentos, que é o único válido, ou o único que tem autoridade social, a ciência não tem mais satisfações a prestar à racionalidade humana. Desde que tudo esteja feito dentro da linguagem cientificamente aceitável, tá certo? E pelos padrões aceitados pela classe científica, pouco importa que seja totalmente irracional. Essas coisas já estão colocadas para além da possibilidade de uma crítica racional. Porque a crítica racional ou será feita segundo os próprios cânones daquela ciência em particular, ou não serão aceitos. Então isso quer dizer que desde logo o processo científico tal como se formou no Ocidente ao longo dos últimos séculos, ele foi se desligando das exigências racionais que o fundamentaram, que fundamentaram a sua origem. Ao mesmo tempo em que se consolidava como autoridade pública. Não só como autoridade pública, mas como construtor e legitimador único e exclusivo de toda e qualquer autoridade pública, seja de espécie cognitiva ou seja de espécie ativa, política, decisória, etc, etc. Ou seja, a proliferação da fraude científica nas últimas décadas não é uma coincidência, nem é uma distorção, entre aspas. É algo que já estava dado, de algum modo, na própria constituição do processo científico. Na medida em que a classe científica tem o poder de excluir fenômenos da sua investigação e negar primeiro a importância e depois até mesmo a existência desses fenômenos, ela pode cometer qualquer fraude, ela está autorizada a qualquer fraude. É claro que isso já estava presente no método científico desde Newton, Bacon e Galileu, mas como esse surgimento da ciência vem associado, vamos dizer, uma espécie de idealismo cognitivo, a prática das virtudes que eram associadas ao conhecimento científico, ainda tem uma certa vigência residual por algum tempo. Mas o convite à perversão completa da atividade está ali de modo permanente, e eu acho até um milagre que isso tenha demorado tanto tempo para acontecer. O fenômeno da fraude universal tenha demorado tanto tempo para se manifestar. Na verdade, ele só pode se manifestar no instante onde você tem a rede mundial de comunicações, não somente científica, mas a rede mundial de comunicação para o público inteiro, que é uma condição que a própria ciência criou nas últimas décadas, né? Então, enquanto todo mundo não teve um rádio em casa, uma televisão em casa, um computador em casa, etc, etc, bom, você não podia enganar todas as pessoas ao mesmo tempo.
havia sempre uma faixa imensa da população que, permanecendo alheia aos progressos da ciência, permanecia também defendida contra a fraude científica, exceto na medida em que atribuísse autoridade à classe científica. Mas como existem autoridades residuais, por exemplo, a autoridade do clero, a autoridade da religião, a maior parte da população não tinha para com a classe científica, vamos dizer, o mesmo tipo de obediência que tinha com relação ao clero. Uma vez removido o clero, sobrou o quê? A classe científica. Então, a partir do momento em que a classe científica se consolida como guia da humanidade e é aceita como tal, não só nos seus próprios círculos ou entre os governos, mas é aceita como tal pela população em geral, o reino universal da fraude está estabelecido. É inevitável.